Olá, estamos de volta com os Secas e Malhados e passado todas as festas de final de ano, a gente volta 2020 para passar sempre dicas importantes para você ter uma vida mais saudável. E a Aline está aqui comigo porque, Jesus, consciência pesada. Eu juro que a gente tenta seguir todas aquelas dicas que nós passamos, mas tem os seus excessos. E como desintoxicar? Que bom, seja bem-vinda a 2020 juntas. Obrigada. Pois é, né? Nós estamos já em 2020, então, e a gente sabe que, embora a gente tente se cuidar, muitas vezes a gente passa um pouquinho do limite. E é sempre bom a gente também procurar, né, eliminar essas toxinas que a gente acaba acumulando aí durante todo o ano. E quais são esses alimentos aí que a gente pode incluir na nossa dieta? Nem que seja a partir desse início, ó, o pontapé inicial do ano, gente. Tem alguns chás, né, e alguns sucos que eles são bem interessantes que podem ajudar a gente a eliminar essa retenção de líquido, né? Como, por exemplo, o chá de casca de abacaxi, o chá de casca de laranja, né? Temos aí a cavalinha, o chapéu de couro, que são chás que ajudam, são diuréticos e que ajudam a gente a eliminar esse excesso de água que a gente acaba retendo, né? Mas o mais importante é a gente ressaltar também o que deixar de fazer para não ter essa retenção de líquido, né? Embora a gente tenha já passado as festas, né? Mas a gente tem que se cuidar para não... O verão, ele acaba sendo uma estação do ano que a gente incha muito, né? E a gente tem algumas coisinhas que a gente pode fazer para evitar com que esse inchaço apareça, né? Uma delas, então, um dos grandes responsáveis por esse inchaço é o excesso de sal, o excesso de sódio, né? E a gente sabe que o sódio está presente em diversos alimentos de uma forma escondida, né? Então, a gente sabe que os alimentos industrializados, mesmo que sejam integrais, eles contêm uma quantidade de sódio muito maior do que um alimento preparado em casa, por exemplo, né? Então, é bom a gente evitar esses alimentos industrializados. Refrigerante, mesmo sucos de caixinha, eles também têm bastante sódio e a gente deve evitar. Molhos prontos, né, temperos preparados, aqueles sachêzinhos que vêm junto com a massa, ou o próprio caldo de carne, caldo de galinha, caldo de legumes, ketchup, molho shoyu, eles todos são molhos e pozinhos, né, industrializados que contêm uma quantidade muito grande de sal e, consequentemente, vão ajudar a gente a juntar muito líquido, né? E aí a gente acaba ficando inchada realmente, né? Pés inchados, pernas inchadas, aquela sensação assim de inchaço realmente, né? E me diga uma coisa, a famosa cervejinha, ela também ajuda na questão de inchar, lógico, a bebida alcoólica, mas a cerveja ela tem aí um diferencial, né? Na verdade, a cerveja, por ela ser uma bebida fermentada, né, gaseificada, ela tem um potencial de inchaço maior. Mas aí ele não é um inchaço que vai acumular muito líquido, ele é mais um inchaço mais abdominal, né? Então, pela presença do gás, né? Isso acontece com refrigerante também, com água com gás, com espumante, que é a ação desse gás. Afinal de contas, o nosso organismo ele consegue diluir, né, e consegue absorver o líquido, o sólido, mas ele não sabe o que fazer com o gás. Então a gente acaba realmente tendo essa sensação de distensão abdominal, né? Em função do gás, né? Não é que ele vá ser um acúmulo de líquidos, né? Inchaço de pés e pernas, mas mais abdominal mesmo. E o que mais a gente pode dizer de dicas para as pessoas de alguns alimentos? A gente falou muito sobre a questão de fazer alguns chás, tem esses incrementos de sucos também. O que a gente pode passar para as pessoas? Tem uma receitinha muito legal de um suco que é sensacional para essa questão de inchaço, tá? Ajuda muito também a melhorar a circulação, né? Ajuda a gente a transpirar mais, suar mais, isso também é bem importante. Que é a melancia, o suco de melancia com gengibre. Ele é uma ótima receita porque a melancia, ela tem algumas substâncias que ajudam a gente a ter uma circulação melhor e o gengibre, ele é altamente anti-inflamatório, então também ajuda nessa questão de inchaço, né? É uma ótima combinação, suquinho de melancia com gengibre é sensacional agora para o verão. Bem época também, né, de melancia, então tudo de bom. Comer mais peixe, aproveitar essa época do ano do que carnes vermelhas, mais carne branca, como?
Claro, também isso é bem importante. As carnes vermelhas, elas exigem um pouco mais a nossa digestão, acabam atrasando um pouco o nosso intestino. As carnes brancas são um pouquinho melhores nesse sentido, né? Lembrar que o açúcar e as farinhas também são alimentos que, se consumidos em excesso, podem levar a esse inchaço também, né? Então também cuidar isso e ter sempre à mão esses chazinhos, tomar bastante água. Água de coco também, ela é bastante hidratante, né? Ajuda a gente a controlar os nossos eletrólitos, né? Potássio, fósforo, sódio, né? Bem importante também e é uma ótima dica aí para incrementar agora no verão, né? E eu não poderia deixar de perguntar, porque é incrível, né? Mas nessa época do verão, não tem quem não coma uma fritura. É um peixinho frito, é um camarãozinho frito, é tudo frito, uma batata frita, não come o ano inteiro. Chega no verão, come. E aí, comi um dia, não vou dizer que não é para ninguém comer, o ideal seria, né, evitar. Mas o que faz? Bom, essas frituras, primeiro que elas são muito pesadas para o verão, né? E no verão a gente tem que ter sempre a preocupação de ter uma alimentação mais leve, para a gente acabar não exigindo muito, né, do nosso organismo. Tá calor, então uma alimentação pesada acaba ficando desconfortável, né? E as gorduras, as frituras, elas são pesadas para nossa digestão. O ideal é que a gente sempre, quando for consumir essas frituras, se for consumir, é sempre ter fibras junto, né? Então, não deixar de lado a salada, não deixar de lado as frutas, porque a fibra, ela ajuda a gente a eliminar um pouquinho dessa gordura da fritura através do intestino. Então, a gente não absorve toda aquela gordura quando a gente consome fibras junto, né? Com esse alimento frito. Que boa essa dica, gente, adorei e muito bom. Então agora, para nós encerrarmos, eu queria que tu deixasse um recado para o pessoal, já que nós estamos começando o ano, ter um ano assim, com uma vida mais equilibrada, mais saudável, porque o programa tem como objetivo, sim, mostrar quais são as atividades físicas que estão em destaque, os benefícios, falar sobre alimentação, mas tudo em prol da saúde. Com certeza, né? A dica maior que eu dou, então, para você que está começando aí 2020 é procurar realmente ter o equilíbrio, né, da sua alimentação. Não precisa ser a pessoa radical, que não vai tomar nunca refrigerante, que não vai nunca tomar uma cerveja, não vai nunca comer uma fritura, uma batatinha frita, mas saber ter consciência daquilo que você escolhe, né? Saber equilibrar. Por vezes vai ter uma janta, vai ter um evento, você vai comer, cuidar para não exagerar na quantidade, né? E procurar voltar no dia seguinte, né? Essa coisa de compensar. Comi demais ontem de noite, agora hoje na segunda-feira eu não vou comer nada, vou só tomar água, comer alface. Isso não funciona para o nosso organismo, né? O melhor é que a gente volte a ter uma rotina alimentar saudável, mesmo quando houver essas escapadas, né? Então procurar esse equilíbrio, né? Procurar ter uma vida saudável, não só em questão de alimentação, mas praticar exercícios físicos, trabalhar a questão da saúde mental também é bem importante, né? Esportes, estar ao ar livre, tomar bastante água, mastigar bem, enfim, tudo aquilo que envolve um comportamento e um hábito de vida saudável é o que eu desejo para vocês, né, em prol da saúde. Certo, obrigada, Aline. Eu também faço minhas palavras dela. A gente está aqui realmente só para passar todas as informações para que você tenha um estilo de vida mais saudável, diferente e uma ótima qualidade de vida, tá certo? O Secas e Malhados de hoje fica por aqui, a gente volta na semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.